Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cristiane, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui para o nosso Maná diário. E para fazer esse devocional eu utilizo o presente diário que tem os direitos reservados à Rádio Transmundial. E na descrição do vídeo eu deixo o link do site deles para que você possa conhecer um pouco mais sobre o trabalho, ok? Então hoje, dia 22 de dezembro de 2018, o nosso tema é intolerância. E a leitura bíblica está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 16. E diz assim: há apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, a ordenança, a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas sujeita às fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a plenitude para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o nosso versículo destaque está em Mateus, capítulo 27, versículo 20. E diz assim: os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Enquanto cumpria sua missão aqui na terra, Jesus ensinou, realizou muitos milagres e foi perseguido pelos religiosos. Estes induziam o povo a pedir ao governo romano para condená-lo à morte na cruz, em troca da libertação do rebelde e assassino Barrabás. O tempo passou, mas a situação religiosa do mundo não mudou muito através dos séculos. Infelizmente, muitos grupos divergem sobre a conduta espiritual e são até mesmo hostis a quem se proclama cristão. Alguns são mais radicais, outros demonstram moderação. A maioria
está aumentando o grau de intolerância religiosa e poucos têm diminuído a perseguição a quem não concorda com sua fé. Há também o radicalismo religioso, que não atinge só os cristãos, mas também os que se declaram moderados. Falamos que não há perseguição religiosa no nosso país, mas ela existe sim, mesmo que sutil. O incentivo à liberdade sexual, por exemplo, atinge a família, que foi instituída por Deus, e contradiz o que está na Bíblia. Há os que abandonam a fé verdadeira e seguem enganadores que disseminam mentiras, ridicularizam o casamento, adotam e defendem práticas que Deus abomina. Como os cristãos podem reagir a tudo isso? No texto de hoje, Paulo recomendou a Timóteo que pautasse sua vida e seu ensino na palavra de Deus, rejeitando os falsos ensinamentos e praticando a sã doutrina. Assim, ele se tornaria um modelo de conduta para todos, e sua autoridade, por ser firmada na verdade divina, seria aceita sem contestação. Na busca em agradar ao Senhor, quem ouve e estuda a palavra de Deus deve assimilá-la e colocá-la em prática em sua vida. Somente assim será um exemplo para seus filhos e todos com quem se relaciona. A autoridade não se impõe por palavras, mas ao viver na prática o que se aprende sobre Deus e seus princípios. Devemos demonstrar tolerância em relação às pessoas, mas não podemos concordar com o que Deus não tolera. Que você possa refletir sobre essa palavra e que nós possamos ser mais tolerantes uns com os outros em relação às escolhas, não é mesmo? Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e até amanhã para o nosso Maná Diário. Tchau!